Mas, como vocês viram, nessa semana houve uma confusão muito grande, tanto por parte de gente mau caráter, quanto por parte de gente mal informada. E a discussão foi em torno da natureza da visita do chefe interino da Coordenação de Sanções Internacionais dos Estados Unidos, David Gamble, ao Brasil, e outros integrantes da comitiva. Isso é um ponto importante. E outros integrantes. E eu vou fazer uma rápida recapitulação, né? Porque como foi que esse assunto veio à tona? Este assunto veio à tona quando o jornal Metrópolis divulgou sobre a ida do responsável por tratar das sanções americanas, o David Gamble, ao Brasil, para tratar de sanções do Alexandre de Moraes. Quem disse isso não foi o Paulo Figueiredo, não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o jornal Metrópolis. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Moraes. Integrante do governo americano responsável por sanções internacionais, David Gamble chegou ao Brasil segunda-feira para discutir punições. Daí, o Eduardo Bolsonaro viu a notícia e comentou, finalmente. E por que ele comentou depois da notícia? Porque é evidente que nós sabíamos sobre essa visita, mas nós fomos instruídos a não falar a respeito. Só que quando saiu no Paulo Capelli, saiu no Metrópolis, nós, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas quando se tornam público, a gente falou, olha, saiu na imprensa, podemos falar a respeito? E recebemos o sinal verde. Não, podem comentar, vocês comentem o que vocês quiserem. E aí não tem por que não comentar e não explicar para o público. E eu digo a vocês que a notícia a notícia do Metrópolis foi absolutamente correta. Eu confirmo e reafirmo que a vinda da delegação americana ao Brasil era e é, porque eles ainda estão no Brasil, também para tratar de sanções ao Alexandre de Moraes. Mas aí veio a notícia do Chamil Chaves, dizendo que não era nada disso no UOL, e que o sujeito tinha outras agendas, sendo que sequer trataria sobre o Alexandre. E ele utiliza uma nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que outros assuntos seriam tratados. E daí veio um monte de gente usando essa reportagem, um monte de gente mau caráter, um monte de gente mal informada, um monte de gente despeitada, usando a reportagem do Chamil Chaves e a nota da Embaixada para dizer que eu e o Eduardo estávamos mentindo e que não ia acontecer nada, e que a visita da comitiva, da qual fazia parte o David Gamble, não tinha nada a ver com o Alexandre e por aí vai. Eis que vem o Sam Puncher, também do Metrópolis, que explicou exatamente o que eu estou dizendo, que o David Gamble teria uma agenda no Brasil para tratar sobre sanções com possíveis sanções envolvendo outros indivíduos, que coisa relacionada a terrorismo e tráfico de drogas, que, assim, o Eduardo Bolsonaro já falou sobre isso. Eu não vou esconder aqui que parte das conversas que nós temos, inclusive na Casa Branca, envolvem para o futuro a incorporação das organizações de narcotráfico brasileiros, os cartéis, ou como a gente chama, as organizações de tráfico de drogas, principalmente o PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, da mesma forma que fizeram com o MS-13, que fizeram com o Trem de Aragua, etc, etc. Esses grupos devem ser classificados como organizações terroristas. E essa é uma das conversas que a gente estava tendo, e os dois principais interlocutores que a gente está colocando nessa conversa, o deputado Paulo Bilinski e o senador Flávio Bolsonaro, porque são os presidentes das comissões de segurança pública, respectivamente, na Câmara e no Senado. Por que a gente não fala muito sobre isso? Bom, eu não falo muito sobre isso porque isso não é bom para a saúde, né? Esses são os caras que costumam matar as pessoas com uma certa frequência. Eu ainda pretendo voltar ao Rio de Janeiro na minha vida em algum momento, não para morar, mas pelo menos para visitar. Não vai acontecer no futuro próximo. E é claro que uma das preocupações que nós temos a esse respeito tem a ver, e um dos objetivos que a gente tem a ver com as ligações políticas que essas organizações têm. E sim, tudo isso também está sendo tratado. Só que, como o Sam Puncher disse, a nota da Embaixada Americana não desmentiu ninguém.
nem disse que não havia agendas adicionais. E eu tenho uma outra notícia que acabou para a pauta da quinta-feira, onde a gente percebe que 30% dos brasileiros, segundo o levantamento, são analfabetos funcionais. E as pessoas realmente não conseguiram ler e entender a nota da Embaixada Americana. O Jamil Chaves, ele é um agente. Está no papel dele, ele é pago para isso, para gerar desinformação que ajude aos patrões dele. Está tudo certo, já espera. Mas o Sam Pancha foi um dos poucos que conseguiu ler a nota. Mas o que me impressiona nessa história toda não é o analfabetismo funcional, o mau caratismo do Jamil Chaves. O que me impressiona é a quantidade de gente burra que acha que o cara vem para o Brasil e vai analisar eventuais sanções e vai dizer publicamente que ele está estudando aplicar sanções. Mas como é que pode ser tão burro? Na cabeça dessas pessoas, o sujeito vai fazer uma viagem para o Brasil, vai ter encontros, vai divulgar todos os encontros que teve e depois vai dizer: não, eu estou aí para estudar sanções contra o Alexandre de Moraes. Cruz credo. Cruz credo ser tão burro assim. Cruz credo. E óbvio que o Flávio Bolsonaro... mas e o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro disse: olha, essas conversas estão acontecendo. Tem um vídeo do Flávio Bolsonaro aí, o Bruno? Câmara. E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião. E o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Tá, isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo, e a Cúpula da Segurança Pública do Rio de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência, eu sei por alto, onde há ali diversas investigações com provas mostrando quem são os criminosos brasileiros, as relações que eles têm com terroristas, em especial do Hezbollah, aonde eles lavam dinheiro, quais são as empresas que eles estão lavando dinheiro aqui no Brasil e como é que os seus tentáculos chegaram também aos Estados Unidos. Então isso que foi conversado aqui com o senhor Ricardo, e é o que nós vamos esperar agora que ele retorne para nós, inclusive porque ele terá reuniões com autoridades aqui do atual governo federal, e nós pedimos aqui ao governo Lula que trate esse assunto com a maior seriedade possível, que dê a maior importância para essa pauta, porque infelizmente essas organizações criminosas aqui no Brasil viraram transnacionais e chegaram também aos Estados Unidos. Então essa foi a temática da nossa reunião. Você quer fazer algum complemento, deputado? É isso, nosso objetivo é... Absolutamente correto. Só que muita gente sentou o pau no Flávio Bolsonaro, achando que o Flávio Bolsonaro estava desmentindo o que o Eduardo, o irmão, teria dito, e eu também. Só que, reparem, ele não desmentiu absolutamente nada. Ele simplesmente evitou falar sobre qualquer outro assunto. E eu vou brincar aqui com o pessoal das 72 horas, mas a verdade é que provavelmente até amanhã, eu não terei programa amanhã porque vou estar em Washington, mas provavelmente até amanhã vocês vão saber um pouco mais sobre a visita dessa delegação americana ao Brasil. Até o final. Não precisa aguardar 72 horas, não. Você pode aguardar... que horas são? Talvez 24 horas, ou talvez menos do que isso, vocês já vão saber o que de fato essas pessoas vieram fazer no Brasil e quem elas foram encontrar. Então, mas vocês mentiram então sobre as sanções do Alexandre? Não. Eu mantenho exatamente tudo que eu disse. E eu digo para vocês, até a Folha de São Paulo pergunta de forma, num trabalho correto da jornalista, ela pergunta de forma direta a esse respeito ao Departamento de Estado: vocês estão tratando de sanções ao Alexandre de Moraes? Eu não sei se vocês têm a reportagem da Folha aí, Bruno, mas a Folha responde: nós não
comentamos sanções antes delas acontecerem. Nessa reportagem da Folha de São Paulo. Então, pelo amor de Deus, se segurem. A ejaculação precoce. Segurem. O cara não vai chegar no Brasil dizendo que vai tratar de sanção. E o que pode ser dito até esse momento? O que o Eduardo Bolsonaro, o que o Flávio Bolsonaro disse. E vocês vão saber. Eu sei que vocês estão acostumados com o jornalista que acaba com todo o trabalho duro só para dar um furo, mas esse não é o meu caso. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês, tá? O David Gamble é um cara importante. Ele é coordenador de sanções. Mas eu vou dar uma dica para vocês, colegas jornalistas. Ele sequer era a pessoa mais importante da comitiva. O Flávio deu uma dica na fala dele. Mas eu posso dizer a vocês, pelo menos a vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, que uma das pessoas que estava dentro da comitiva e que tinha um papel mais político foi simplesmente a pessoa que aplicou as sanções de visto à Cristina Kirchner. Está no Brasil. A mesma pessoa que aplicou as sanções de visto aos Kirchner e a família, né? Está dentro dessa comitiva. E eu vou dizer, não vou ser eu que vou dar o furo. Deixa a velha mídia fazer isso. Depois eu volto aqui na quinta-feira para rir da cara das pessoas. Eu não vou dar um nome. Mas, ainda vou dar mais uma dica. É a mesma pessoa responsável por aquela declaração a respeito do Brasil que a gente comentou no início do ano, do Bureau do Hemisfério Ocidental, depois da Embaixada Americana. É a mesma pessoa. E aí, sobre se eles encontraram ou não com o Bolsonaro, o que foi discutido, se discutiram sanções contra o Alexandre ou não, o que eu posso dizer é que, infelizmente, até o fechamento da edição desse programa foi orientado para a gente manter silêncio até o final da visita deles no Brasil. E reparem, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que sanções vão acontecer na quarta-feira, mas sim que até o final da quarta-feira, provavelmente antes, vai ficar muito feio para o Jamil Chaves, vai ficar muito feio também para os outros que caíram nessa pilha de que eu e o Eduardo Bolsonaro estavam mentindo. E eu acho até uma distinção importante, porque não foi só o pessoal da velha mídia que caiu nessa história, não foi só o Jamil Chaves. Volto a dizer, o Jamil Chaves, esse é o trabalho dele. Eles ganham para praticar desinformação e mentirem mesmo. O que me impressiona foram pessoas da direita. Por exemplo, o Space Liberdade, um perfil que eu canso de promover, eu canso de retweetar, eu acho que eles fazem um bom trabalho, eu canso de repostar as coisas que eles colocam. E tá aí. Escreveram que o governo americano confirmou que o David Gamble veio ao Brasil para tratar de outros assuntos e que o Alexandre de Moraes não seria um deles. Aqui. Não contra Alexandre de Moraes. Eles vieram falar comigo, mandaram uma mensagem e tal. Eu volto a dizer, tem uma relação gentil. Não, nós publicamos tudo. Não, meu filho, não tem que publicar tudo, tem que publicar o que é verdade. Outra, Fernanda Salles. Nem sabia por onde andava. Deu a notícia que o Flávio Bolsonaro havia confirmado de que não foram discutidas sanções contra o David Gamble. E a ânsia de. Eu digo, até tem uma escolha de implicância. Essas coisas são chatinhas, eu nem participo disso. Fulano de tal é do grupo de Beltrano. Beltrano não gosta do Eduardo. Aí não sei quem não gosta de não sei quem. Aí fica um tentando, dentro da direita, minar o trabalho do outro. E no final das contas, é óbvio que essas pessoas nos atrapalham. Porque uma coisa é o UOL falar que o Eduardo Bolsonaro e eu estou mentindo. A gente espera isso deles. Os caras não prestam mesmo. O UOL é isso. A outra coisa é a gente de direita, Fernanda Salles, Space Liberdade, etc., dando espaço para essa narrativa. Vejam que mundo louco, onde o Metrópolis e a CNN, e aliás, não sei por que não botaram notícia da CNN aqui, porque nós vivemos em um mundo em que a CNN fala que os Estados Unidos estão discutindo sanções contra o Alexandre. Cadê? Eu mandei isso no grupo de pau. A CNN fala.
A CNN Brasil dá a notícia correta e a Fernanda Salles e o Espaço de Liberdade acreditam no UOL e publicam notícia errada, jogando contra a gente. Eu não vou nem falar do Ricardo Salles, que esse é meu amigo. Se eu liguei para ele, eu hoje falei, você está mal informado, conversando, eu expliquei a ele o que estava acontecendo. Ele falou, bom, se isso aí estiver acontecendo mesmo, pô, realmente. Eu falo para vocês, gente, pelo amor de Deus, tem que ser absolutamente verdadeiro, absolutamente correto. A gente nunca esteve tão perto. Eu já expliquei, eu sou transparente, eu falo quais são os tipos de sanção que a gente está buscando. Eu falo do que posso, com quem são as pessoas que a gente está conversando. Eu explico que eu não tenho como dizer, eu não dou 72 horas, eu não dou quantas horas são, não tenho como dizer, porque no final das contas não depende da gente. Tudo que depende da gente, a gente faz. E o que eu posso dizer é, eu escuto as conversas, eu vi minuta, eu vi documento pronto, eu sei o que está sendo discutido, eu sei os escalões, eu sei como é que as coisas estão. Vai acontecer com certeza? Cara, eu não sei. Na semana passada eu disse 70%, hoje eu diria 85%. E eu queria que me façam um favor, guardem essas porras todas, porque eu tenho que pegar e depois esfregar na cara dessas pessoas. Aí tem aquele pessoal, enquanto não aconteceu, eu não acredito. Meu filho, tudo bem. São Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus depois de colocar o dedo nas chagas. E tem pessoas que são assim, faz parte. Né? Porque eu até entendo, porque o que está acontecendo é tão extraordinário que é quase inacreditável. Principalmente depois das pessoas tomarem de 7-1, tomarem no rabo durante tantos anos, sem uma vitória. Então as pessoas são broxas. As pessoas estão broxas, as pessoas estão incrédulas. Eu compreendo. Eu compreendo a broxidão. Eu não concordo, não compartilho, mas compreendo. O que eu não compreendo é que as pessoas, talvez por um desconhecimento muito grande de como as coisas funcionam, acham que essas coisas acontecem do dia para a noite. Teve um que falou assim, Paulo, você está falando há mais de 2 anos que está tentando sanções contra o Alexandre e não conseguiu até agora não veio nada. Aí eu falo, bom, audiência no Congresso, projeto de lei, declaração da embaixada, visita do cara, o cara não, nada disso serve para o cara ver. Eu falo assim, tá bom, você só vai esperar as sanções. Mas eu trouxe aqui no programa passado as sanções da União Europeia, que vieram 7 anos depois dos fatos. Em 2 anos, eu sozinho, praticamente sozinho, sendo justo aqui, principalmente com o Eduardo Bolsonaro, nós temos a obrigação de conseguir em 2 anos, ou então a gente está ludibriando as pessoas. É como se a mulher chegasse para você e dissesse assim, amor, eu tô grávida. Aí você responde, só acredita quando o bebê nascer. A barriga está ali grande, o bebê está dando chute, o ultrassom mostra o bebê saudável, você continua sem acreditar. Você pode ter uma bolsa espontânea? Pode acontecer. O Trump pode decidir mudar de ideia, pode acontecer uma outra crise, alguma outra coisa, as coisas podem... O agricultor que planta a semente só acredita depois da colheita. São as pessoas retardatárias. Agora, eu não posso me dar esse luxo. Agora, daqui a pouco eu vou encerrar o programa, vou pegar um avião para Washington, eu vou encerrar o programa, vou tomar um banho e vou pegar um avião para Washington. Tem um jantar lá hoje e um dia inteiro de reunião no Departamento de Estado e na Casa Branca. Então você imagina que eu fosse uma dessas pessoas, se eu fosse uma dessas pessoas que só consegue acreditar nas coisas depois que elas estiverem prontas. Imagina se o Eduardo Bolsonaro fosse assim. A gente estava ferrado mesmo. Tem uma frase do Churchill que é maravilhosa, que ela dizia o seguinte: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E os grandes homens falham, um fracasso, etc. Mas eles não param de tentar, é guerra total. Nenhum único passo vai ser dado para trás, eu já disse. Não parar, não precipitar, não retroceder, como disse o professor Olavo de Carvalho. E você pode escolher o seu lado. Você vai ficar das pessoas que ficam reclamando ou das pessoas que realmente fazem acontecer. E a gente vai ver os resultados. Eu não prometo, nunca prometi sanção aqui a ninguém. Nunca. Mas que eu tô otimista, tô. E é por quê? Por vingança? Não. Não é por vingança. Mas é por justiça. O justo se alegra ao ver o que é justiça. O que é justiça? Né? Qual é o conceito de justiça? O que significa ser justo? Ser justo é dar a cada um o que lhe é devido.
Eu não vou conseguir, né, dar a todos o que é devido. Isso que só cabe ao Senhor no dia do julgamento. Mas que vai ser satisfatório. Ah, vai.